Muito bem, esse é o Oriente-se falando sobre como lidar com a perda. E eu quero aqui agradecer a participação da Maria Terezinha, do Lúcio Senerino, a Débora está ligadinha, né? E o César Fontolan e também a minha amiga aqui, deixa eu ver, a Maria José, aqui, que ligou para nós. Mas deixa eu começar com o César, que eu prometi, acabei não falando do César. Ô Flávio, o César está dizendo aqui, olha, é preciso acreditar que o principal componente de toda tristeza, toda saudade, juntadas ao lamento, isso é apego? Com certeza ao que se foi, ao que perdeu, né? Né? Como nós estamos dizendo, eu não acredito, né? O Ivan também comentou isso, naquelas mudanças repentinas. De vez em quando nós encontramos no consultório paciente que vem uma única sessão e fala, mudei minha vida. É muito comum isso, né? Então, também não acredito num processo milagroso de você superar a dor, de você superar uma tristeza e uma perda. Existe o construir, né? Hoje eu lamento, amanhã eu vou ter que olhar essas roupas no guarda-roupa, vou ver se eu vou dar, o que eu vou fazer, né? E você vai vendo que com o tempo vai ficando muito pouco de material, né? Porque na realidade a pessoa está em nossa lembrança, em nosso coração. Quanto tempo uma pessoa vive depois da morte? Enquanto lembrarmos dela com carinho, com amor, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um construir, né, a separatividade. É acostumar que você não vai falar bom dia para aquela pessoa, que você não vai encontrar ela no final do dia, que o portão vai abrir, não vai tocar, né? Eu trabalhei com algumas pessoas que perderam entes queridos durante a ditadura militar e era interessante que eles sempre esperavam o barulho da pessoa chegando, seja o barulho do portão fazendo nheque, aquela coisa. A pessoa não tem necessariamente que se sentir obrigada a ficar livre disso. Sim, sim. E com o tempo, depois achando algumas ossadas, realmente ele achou, acho que é meu pai. Conseguiu fazer o luto. Ficou suspenso esse luto durante anos, né? Que coisa. E até que acharam uma ossada que podia ser do pai. Ele garantiu, não, para poder encerrar esse processo de esperança. Então, essa tristeza que ele fala, dessa saudade, não é necessariamente um apego. Não, é saudável. É saudável. É saudável. Né? Você a pessoa normal vai sentir assim. Sim. A criança não tem muita noção. Você sai da sala, você morreu. Ela chora, você ressuscita, né? Ela chora, acende a luz. Ela chora, ela ganha leitinho quentinho. Então, você ensinou essa criança o quê? A chorar. E aprender a lidar com as perdas. Não é assim, vamos criar de uma outra maneira. Me chama que eu venho, né? Então, existe um aprendizado para você lidar com as perdas desde muito cedo. E você lembrou bem essa questão aí da ditadura militar, essa necessidade, todos nós temos, de ter alguns elementos que nos ajudem a assimilar a perda e dizer assim, realmente foi? Fazer o luto. Fazer o luto. A fazer o luto? Fazer o luto, por exemplo, né? O filho foi assassinado na rua. Aí a mãe chega desesperada e às vezes ela pergunta para o policial, ele sofreu? Percebe? Então, e aí o luto, ele compreende um monte de coisas. Você vê a necessidade de ver esse corpo e de saber que essa pessoa não vai voltar mais, para eu poder começar a me separar dela, a fazer a escolha de continuar minha vida sem ela, com a tristeza de não tê-la mais. Mas a liberdade de continuar minha vida, porque eu sei agora que encontramos o corpo, encontramos a ossada, você vê essas crianças que desaparecem, a família entra numa coisa complicada, quase psicótica. Não tem um ponto final, né? E aí dizem, ache, nem que seja morto, para poder se posicionar na dor. Fechar o ciclo. Ou na alegria, né? Fechar o ciclo. Então, a questão, assim, o apego... Quer dizer, essa situação em espiral, em aberto, ela é uma situação que não é benéfica para a pessoa. Ela é psicótica, é uma situação psicótica. Tudo que fica em aberto, seja, mesmo que fechar traga dor, tudo que fica em aberto é desesperador, é uma coisa... É comum me perguntar... Então, a perda... deixa só compreender de uma maneira leiga isso aí. Então, essa história da perda,
É como, então, fechar esse ciclo e encarar essa porta que se fecha. Acabou, fechei. É triste, mas tem que fechar e acabou. É esgotador. Esgotador, isso. E sofrer às vezes até o último momento, acabou. Você vê isso entre casais, namorados. O namoro começa a ficar complicado, alguém pede um tempo, o outro fala, não. Sem tempo, vamos terminar, porque... Não acredito em tempo. Agonia, eu não acredito em tempo, porque essa agonia é terrível. Deixa eu chorar agora, deixa eu sofrer agora, não adia a minha dor, percebe? Então, essa é uma coisa. Como a história dos corpos, como a história de saber se sofreu, como... Agora, existe uma coisa muito complicada quando alguém entra no estado terminal, a família começa a fazer o luto antecipado e essa pessoa, de repente, tem uma melhora, sai da doença, volta à vida e começa a ganhar das pessoas que se apegavam a ela a indiferença. Todo mundo entrou em sofrimento por causa da dor. Só você não cumpriu o seu papel? Só você não cumpriu o seu papel. Você é o... E aí, o que acontece Triste, né? é um fenômeno terrível esse. Inclusive, nós vamos ter agora em novembro uma rejeição, simpósios. Né? Há uma rejeição, uma exclusão dessa pessoa, a ponto de não chamá-lo para almoçar. Meu porque Deus! Ele já está morto. Ele já morreu. Ele já morreu. Então, é muito complicado isso. Ô, padre... recentemente, não querendo... Vai lá, Flávio. Eu voltei a estudar. Né? De vez em quando a gente precisa atualizar, principalmente nessa nossa área, e não para nunca. Né? E tinha um padre alemão chamado Bert Hering que escreveu algumas coisas que me intrigavam. Eu falei, preciso entender melhor isto, né? Que é a constelação familiar, algumas coisas da constelação. E ele fala que o maior sofrimento do ser humano vem da exclusão, inclusive de quem morreu. Então, quando você olha para quem já morreu e diz, um dia estaremos todos juntos, parece que fica mais em paz lá em cima. Né? Não sei baseado em que ele coloca esses dados, mas vindo de um padre, a gente assina embaixo. Então, tem uma coisa interessante, né? Que todos nós queremos pertencer. E quando nos sentimos excluídos, é a morte. Né? Então, num fim de um relacionamento, eu me senti excluído daquela relação. Né? Não tinha condições de continuar, a gente não estava se entendendo mais, é o fim da relação. É muito comum um casal brigar, um namorado não dá mais certo, você não responde mais à minha ansiedade, sei lá o quê. Esse final, que a gente fica enrolando, postergando, é benéfico. Perder o emprego é bom ou é ruim? Depende do que vem em seguida. Aí você vai falar, puxa, eu achava que aquele empreguinho que era bom é que eu estou. Você nunca sabe o dia de amanhã. Então, perder o emprego pode ser uma coisa boa? Pode. Aquela coisa, não sei se você lembra de uma historinha que recebi no Natal, de empurrar o boizinho no precipício, a vaquinha no precipício, né? Como quem diz, a família inteira vivendo do leite daquela vaquinha. A vaquinha amanhece morta, cada um se arregaçou a manga e foi à luta, e todos prosperaram. Né? Então, a gente fica numa zona de conforto para não mexer com a dor. Para não mexer com a mudança. O padre, a Maria Terezinha, ela está dizendo aqui, olha, eu perdi meu filho em 10 de março último. Com a ajuda de orações, de amigos, estou superando. Chorava de vez em quando nos primeiros 2 meses, depois foi diminuindo. Eu vou sim ao cemitério, rezo, converso às vezes, derramo umas lágrimas. Meu filho era especial. Ela tem 2 perguntas. A primeira eu vou direcionar ao senhor. Ela diz assim, por que, se a morte é uma certeza, não nos preparamos desde cedo para enfrentar essa perda? Porque temos medo de perder. Não queremos perder nada, sobretudo filho, parente, aqueles que amamos. Aquilo que nos dá segurança, nós não queremos que seja tirado de próximo de nós, de perto de nós. Não é? E quando isso chega, ou é ameaçado a fazê-lo, há um sofrimento. Não é? Essa senhora, circundada de ajuda, está superando esse momento de dor, da perda, enfim, está compreendendo, elaborando o luto. E Deus queira que ela o faça de maneira saudável. Não é? Por isso que é necessário, aquilo que os colegas disseram, fazer o mergulho completamente no sentimento, a fim de esgotá-lo, deixar a dor esgotada. Por isso que a gente vai ao cemitério, por isso que a gente chora.
A gente abre o álbum de fotografias e vê o que passou e lembra com saudade. Conta história. Conta a história, relembra. Então, eu costumo dizer o seguinte, que quem morre, falando da perda de um ente querido, não é? Ele não é para ser excluído do nosso meio, porque a gente costuma dizer assim, não fala que me dá tristeza, não é? Mas é difícil, né? Encontrar alguém que perdeu. Você não sabe se você fala, se relembra daquela pessoa ou não, porque às vezes a pessoa está estruturando o luto, não quer lembrar, e outro quer que lembre, né? Mas é necessário dizer assim, olha, o fulano tal gostava de comida X. Quando era no Natal, ele sentava naquele lugar e bebia tal bebida. Então, é recordar os fatos que trouxe a felicidade e a harmonia para dizer assim, para dizer o seguinte, que ele não está fora da minha vida, ele está fora do meu cotidiano, do meu dia a dia, mas ele continua na minha vida, amando e querendo, porém, em um outro plano. Aí Santo Agostinho diz, ele caminha do outro lado do caminho. Bonito, né? Agora, Flávio, essa perda que a gente não trabalhou do dia a dia, do brinquedo, das coisas simples, na escola, o colega, alguém que se mudou, o namorado que a gente perdeu, essas pequenas perdas, se a gente vivesse bem, botar entre aspas aqui, o luto dessas pequenas perdas, sim, quando a gente chegasse a uma perda maior, como de fato a partida de uma pessoa para a eternidade, a gente estaria mais bem preparado? Como é difícil fazer uma escala de perdas, né? Porque a gente percebe que às vezes o que para um é tão pouco, perder o emprego para outro é um drama, né? Tem gente que eu até brinco, né? Parece que o sobrenome dele é drama, tudo vira um carnaval, né? E aquilo não vai ser diferente. Agora a morte ou aquelas coisas, né? Tem gente que culpa Deus. Né? No momento da raiva, no momento da revolta, né? Em última instância, quando eu perdi uma grande amiga, fiquei muito quieto. Um amigo sentou do meu lado e falou, você brigou com Deus, né? Eu falei, eu acho que sim. Ele falou, traz ele para dentro que fica tudo certo. Né? Você não pode botar ele para fora, senão você não vai entendê-lo. A hora que você entende, que a coisa fica melhor. E realmente é isso. Eu acho que para entender situações, você tem que ter uma fé. Me assusta alguns pacientes ateus, né, que afirmam que são ateus, porque é muito mais difícil qualquer tipo de superação. É mesmo. Né? Então, eu acho que você ter uma fé, olhar para cima e falar, estou precisando, vem me ajudar, né? Você sente que essa ajuda chega por um telefonema, com um amigo, com uma palavra, pelo padre, não importa onde. Quando você começa esse processo de busca, ele vem pela uma palavra na televisão, num programa seu, ou num livro, essa resposta você vai estar aberto para buscar. O mais importante é que você nunca sabe o que vai dar o tilt. O que você vai fazer para, a partir daquele momento... A pecinha que vai encaixar. A partir daquele momento eu compreendo, eu aceito que o melhor que podia ser feito para a pessoa, por mim... Ninguém nasce com manual. Se tivesse uma bula, recentemente eu recebi uma mensagem que dizia assim, se você recebesse o livro da sua vida, você ia ler os capítulos finais? Né? Ou não, né? Então, assim, eu acho que o grande mistério da vida é o que mais encanta. Eu não sei o meu amanhã. Ô Ivan, e ela diz assim, olha, falaram para eu mudar a sala onde meu filho assistia seus filmes, para eu esconder as suas fotos. Eu não mudei nada e as fotos estão no mesmo lugar. Eu estou certa? Isso faz bem? É a Maria Terezinha. Então, depende de como ela está usando isso. Né? Então, o que a gente recomenda para pessoas que têm perdas? Que existe um filme muito bonito chamado O Quarto do Filho, é um filme francês, onde um casal perde um filho, e eles ficam com muita dificuldade de abrir a porta do quarto do filho para tirar as roupas. Então, o que eu diria a ela é assim, o que ela usa do filho? A foto que está lá traz a alegria da lembrança, a sala disposta do jeito que ele assistia, ela senta lá, ela vê, ela lembra dele, isso é uma maneira, está ajudando ela a fazer o luto, porque existem duas coisas. Uma é você manter os objetos do morto para sofrer pela ausência dele, e aí o luto não aparece. É um cultivo de melancolia. É um culto mórbido. Vira um altar. Um altar do morto.
E existe a outra coisa, que é manter os objetos do morto para poder se lembrar dele e ter acesso à história, à vida, lembrada, né? Então, depende do que ela está fazendo com essas coisas. Quando uma pessoa monta um altar mórbido, a gente pede para desmontar, porque aí não vai fazer bem. Mas quando as pessoas deixam esses objetos, quer dizer, esse sujeito fez parte da minha vida, não faz mais. E a maneira dele continuar fazendo parte da minha vida é assim, a foto que eu deixei lá na escada, o lugar que ele sentava, que agora eu sento para assistir a TV, era o lugar dele. Então, é diferente. Então, a grande questão é, o que ela faz com isso? E o cuidado que eu acho interessante ter é que muitas vezes as pessoas negam os outros filhos para olhar para aquele que partiu. E muitas vezes o irmão que está ali, que sobreviveu, fala assim, se eu morrer, eu vou ser tão amado quanto que partiu. Né? Aí cria É a santificação do outro. É a santificação do outro, por isso é o altar. Essas fotos estavam lá, vão continuar lá, como a dos outros que estão, percebe? Então, está aqui a sala. Então, a maneira de usar isso. A maneira que ela lidou com um filho especial, ou que a gente lida com uma pessoa no câncer, ou que a gente lida com um esposo já doente, com uma esposa doente, a dedicação, eu fiz tudo o que eu podia, eu dei o melhor de mim, isso ajuda na hora da perda? Sim, sem dúvida. não tenho dúvida. A sensação diminui a culpa. Dever cumprido, né? Dever cumprido. E o meu amor valeu. O meu amor continuou valendo mesmo quando ele não podia mais fazer valer o amor dele. O meu amor continuou valendo e valeu mais agora, né? Me dediquei, cuidei. Elizabeth Kübler-Ross fala muito de você conversar mesmo com o paciente inconsciente. Em coma. Em coma, porque faz bem para você também, né? Recentemente atendi um rapaz que o pai faleceu quando ele estava fora. E ele não teve tempo de se despedir. Eu não tive a menor dúvida, puxei uma cadeira e falei, seu pai está aí, se despeça dele, né? E essa coisa de projeção da imagem foi muito interessante, que ele pôde falar para o pai tudo o que ele queria. E quando eu coloquei no lugar do pai para responder ao filho, o pai falou uma coisa que ele não pensava, que é assim, o que você ia ver se você chegasse em tempo? Não era eu. Era um corpo sem vida, não era eu. Né? Ele falou, Flávio, por que eu não pensava dessa maneira? Né? Como que é interessante. Quando entra no sentimento, a pessoa... Isto. Então, e sai do sentimento de culpa. Eu fiz tudo o que eu podia. Né? Eu acho que eu não me isentei em nenhum momento, eu não me afastei em nenhum momento. O que eu não posso é transformar isso, novamente nesse altar, dizendo, e se eu não tivesse levado para essa última internação? Aí a gente volta ao início da conversa, que a pessoa não teve medo de enfrentar a possível perda com aquela doença grave daquele ente querido e vamos enfrentar juntos, estamos juntos e se dedica e gasta de si enfrentando esse risco de perda, enfrentando o natural desse ciclo e aí quando chega a perda em si, ela está em paz, ela está tranquila porque ela... Ela está com dor. Sim, com dor, mas ela claro. vai diminuir o tempo do luto porque ela não vai precisar passar pela culpa. Essa oferta vai trazer a dor, vai trazer a raiva, vai trazer o medo de novas mortes, mas esse elemento culpa não vai ser agressor. Então, o luto vai ser feito em menos tempo, provavelmente. E a gente vê muito isso nos velórios. Quando a gente vai encomendar os corpos, as reações de alguns filhos que se negaram a ajudar os pais, por exemplo, na doença ou o ente querido na doença, e aqueles que se dedicaram. É nítido o sofrimento daquele que se dedicou, um sentimento assim puro, que chora com a saudade, e aquele que transparece, mesmo que não chore, um semblante de culpa. Por que eu não fiz? Enrijecido, pedrificado. Tem uma tendência a cair por desespero, para apelação. Então, o que é que eu vou fazer agora? Então, quando o doutor fala da elaboração do luto, esse indivíduo, e a gente também, nos nossos confessionários, recebe muito, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho mais como fazer. Não é? Aí, isso em questão de confissão. E aí, uma vez chegou uma pessoa que dizia isso. Eu podia ter cuidado da minha mãe e não fiz. Dei prioridade ao meu trabalho. O que é que eu recomendei para ela? Vai a um asilo, tira um tempo, não é da tua vida e vai
vai ajudar para ver se ela podia sair, não é de si, fazer essa alteridade, esse caminho encontro do outro, para poder aliviar a culpa de não ter ajudado a mãe no final da vida. Né? É nítido. Existe muita cobrança, e normalmente essa cobrança nem é da sociedade, é do próprio indivíduo. O que mais ele poderia fazer? Não tem, ele foi no melhor médico que ele conhece, levou no melhor hospital, fez tudo que ele podia. Mas essa impotência, ela é confundida com culpa. Verdade. Percebe? Essa impotência que as pessoas... será que faltou fazer mais? Será que faltou eu dizer mais? Essa impotência é confundida com culpa. Como aquele filho que saiu para a festa Ou e então, morreu. O próprio médico, que eu já atendi, um médico com sentimento de culpa porque ele não conseguiu salvar o pai. Falou, mas minha profissão é ser médico, a minha profissão é tirar as pessoas desse estado, e meu pai eu não consegui. Como se o fato dele ter feito medicina fosse transformar o pai dele num ser eterno. Ou ele num Deus. Foi ele num Deus. Essa limitação do profissional é muito importante. Né? Essa limitação do que você pode fazer pelo paciente. Quer dizer, a culpa, ela também passa pela... Nos ajuda a enfrentar a culpa, a consciência de que eu tenho uma impotência. Eu não sou superpoderoso. Não pude mais. Eu tenho um limite. Né? Como a pessoa tem um limite, eu também tenho um limite. É aquela história de lidar com a perda da minha possibilidade de fazer mais. Eu não tenho. O doutor Ivan começou a citar um exemplo de um filho que sai e morre. Né? Eu tenho amigos que teve uma situação semelhante. E o filho não queria sair de casa naquela noite e foi incentivado a sair. Não, vai filho, se diverte. E nessa saída acontece o fortuito de um acidente e o menino morre. A mãe passa a pensar que ela não foi a mãe suficientemente cuidadosa, zelosa, porque ela fez isso. Não é? Então, o trabalhar com essa pessoa para mostrar que o acidente não tem uma ligação direta com o fato dela ser mãe, é longo. Ela precisa entender que foi um fortuito, aconteceu. E a impotência é... Ela não podia impedir. Isso. Não é? Não podia impedir. Isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É humanamente impossível. Mas quem de nós não gostaria de botar a mão na cabeça e falar, levanta e anda? No fundo, nós temos essa prepotência. Só o mestre. Também. Mas aí é só olhando para cima e pedindo para que ele o faça. Exato. Aí né? vem a fé de novo. Aí que é a beleza do eterno, né? Quando a gente vê o nosso limite, aí entra o eterno. Que beleza. Bom, esse é o Oriente, hoje falando como lidar com a perda. A gente vai para o intervalo. Estamos voltando já já.